Fala, povo lindo, povo feio também. Como é que vocês estão? Bom dia, paz de Deus para todos. Só alegria, espero que vocês estejam bem, assim como eu estou, ótimo. Mais um dia. Amém. Denise, Bianca, tamo junto, tamo na área. Bianca Torquato. Você é filha do irmão Sebastião Torquato, Bianca? Gigi Cardoso. Tamo junto. Vai apertando aí esse avião, vai chamando a galera. Gene Correia, amém. Ulisses, Marinalva, por aí, sempre por aqui com a gente. Bora, Henrique, pra cima. É isso aí. Cabelo novo, não, o cabelo tá velho mesmo aqui. Deu uma cortada ontem, né? Preparada, era aniversário de casamento, tinha que estar apresentável pra mulher, né? Porque sabe como é que é, né? Tem que cuidar. Pessoal, vou só esperar aqui dar mais 2 minutos para dar 9h05 pra gente começar, tá? Ah, pensei que você era, Bianca. Aqui tem um ancião aqui chamado Sebastião Torquato. Aí a gente, como o seu nome aí, eu pensei que você era filha dele. Ou da família, né? Ele é o ancião mais velho aqui da nossa cidade. Compartilhando o pessoal aqui. E já vamos começar. Hoje é Provérbios capítulo 21, tá, gente? Ontem foi capítulo 20, lemos somente um versículo. É por isso que quando a gente terminar os 30 capítulos de Provérbios, nós vamos voltar, porque não tem como falar tudo, né? A maioria das lives aqui a gente ficou em um versículo só. Não passamos de um versículo. É muito conteúdo, né, que Salomão nos ensinou. É um livro muito profundo. São muitos princípios. Bom, já encaminhei pro pessoal aqui. Vamos lá. É isso aí, vamos fazer o nosso boots. Fazer o nosso boot, nossa mentalização. Então, se você puder aí onde você estiver, tá? Sente relaxadamente, onde você estiver, se relaxe. Cleiton, bom dia, meu querido. Você tá só alegria, Micael, amém? Então, vamos lá. Senta aí relaxado. Ó, ombro pra frente aqui, ó. 1, 2, vamos fazer bem calmo, hoje é sexta. 3, ó, agora pra trás, ó. 1, 2, 3. Uau, ó, vamos girar. Um pro lado, outro pro outro, agora girando. 1, 2, 3. Agora de novo, pro outro lado. 1, 2, 3. Isso, muito bem. Agora dá uma esticada nos braços aí. Se abrace. Agora você repete junto comigo. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Repete. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu aceito a paternidade de Deus. Eu aceito a minha herança como filho. Eu aceito ser chamado filho de Deus. Respira fundo. E agora repete de novo. E essa paternidade me faz ter acesso às riquezas do meu Pai. Essa paternidade me dá acesso às riquezas do meu Pai. Eu não colho e nem bebo água a não ser da fonte. Respira fundo. Eu só como e bebo da fonte. Só a fonte que importa.
Agora profetize para o seu dia, para o fim de semana e diga: esse fim de semana será o melhor fim de semana da minha vida, porque ele é o agora. O futuro não existe, o passado é uma ilusão. O que estava no passado não me prende mais. E o futuro é incerto, mas o agora é real. E este agora é o melhor agora da minha vida, porque eu tenho poder sobre ele. Tenho domínio sobre mim e as minhas atitudes. E eu escolho ser vencedor. Respira fundo. Chacoalha os braços. Vamos lá. Começando o nosso dia. Quer dizer, alguns já começaram um dia antes, né? Hoje eu não acordei tão cedo, porque ontem foi meu aniversário de casamento, então nós chegamos tarde em casa, um pouquinho mais tarde. Quem tem 3 filhos consegue chegar tarde em casa? Nunca, né? Chegamos em casa era 10 e pouco da noite. Tá certo? Pessoal, então vamos lá, Provérbios capítulo 21. Vamos começar. Diz aqui: como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde o quiser. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações. Ok? Quando Salomão diz isso, em outra tradução, ele diz assim: dos homens são as preparações do coração, mas de Deus é a resposta da boca. E aqui é a mesma coisa, esse versículo aqui, porque é outra tradução, então não tem uma tradução diferente. Tá bom? Parabéns, Débora, pelo aniversário de casamento. Então vamos lá. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações. E por que que o Senhor ele pondera os corações? Você tem que entender isso aqui. Por que que do homem é a preparação? Do homem é a preparação, mas Deus pondera os corações. Toda vez que você vê na Bíblia falar sobre coração, sobre mente e sobre alma, é a mesma coisa, ok? E na maioria das vezes, quando a Bíblia se refere a espírito, também ela está falando sobre alma, na maioria das vezes, não é em todos os lugares. Aí você vai ter que ter uma Bíblia com tradução fidedigna do hebraico para você poder interpretar isso aí. Mas não há necessidade de você entender isso aqui agora. O que eu estou querendo te dizer é que quando Deus fala que pondera os corações, e que o homem diante dos seus caminhos, ele acredita que ele está certo, mas Deus pondera os corações. Por quê? Porque na maioria das vezes o homem anda por caminhos já programados pela sua mente. Ele anda por caminhos onde a sua mente já determina que ele vá. Entende? E que caminhos são esses? São os caminhos que estão conectados às suas memórias. A tudo que você já viu, viveu, sentiu, percebeu, aprendeu, traumatizou ou não. E de tudo que você já sentiu, tanto em alegria como em tristeza. E aí nesse quesito é que entra isso aqui. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos. Quer dizer, todas as atitudes dos homens aos seus próprios olhos são certas. Mas Deus, ele pondera os corações. Por que que Deus pondera os seus corações? Porque Deus sabe que no seu coração e na sua alma é que está a verdadeira certeza de tudo. Por quê? Porque a sua alma ela é divina. E ela teve contato com o Pai. Então ela sabe o que realmente é bom e o que realmente é ruim. Entende? Por que que Deus pondera os corações? Porque quando Deus olha para você e muitas das vezes você está tendo uma atitude que é movimentada pelo seu cérebro, que é movimentada pelas suas memórias, que é movimentada por aquilo que você acha certo, ele consegue discernir se isso é do seu cérebro ou da sua alma. Quando não é da sua alma, ele não considera aquilo, ele pondera o seu coração. Pegou esse código, mano? Isso é muito importante. Quem está me acompanhando há vários dias aí, há um tempo já, entende o que eu estou falando, porque eu sempre toco nesse assunto. Então você tem que entender uma coisa. Quando Deus pondera a sua alma,
É porque ele entende tudo o que está na sua alma. Ele compreende de fato o que está na sua alma, porque toda a intenção da sua alma é boa, da sua alma, não do seu cérebro, da sua alma é boa. Porque a sua alma, ela nasceu em Deus. E o seu cérebro, ele é o hardware desse mundo, entendeu? O seu cérebro é o hardware desse mundo. Por ele ser o hardware desse mundo, o que acontece? Ele traz para você o que é deste mundo. Mas a sua alma, ela quer acesso ao que está no outro mundo. Que mundo é esse? No mundo espiritual. Renan, isso não existe. Então vai lá e lê aos Hebreus. Que aos Hebreus diz assim: nós cremos pela fé que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Então existem dois mundos. Existe o mundo que você vê e o mundo que você não vê. Entende? Então pega esse código aí. Tá, vamos lá. Diz aqui: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Nossa, agora pegou pesado, hein? Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. O olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Então vamos baixar esse seu olhar altivo aí, tá, querido? Esse seu coração orgulhoso, vamos quebrantar ele, tá? E vamos parar de plantar com os perversos. E o lavrar dos perversos é pecado, porque tudo que o perverso lavra, tudo que ele planta é ruim. Então vamos parar com isso aí, vamos parar de andar com os perversos, vamos quebrantar esse nosso olhar e vamos também quebrantar o nosso orgulho, tá bom? O coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Pega esse código, mano, que eu vou entrar profundo nesse código agora, tá bom? Então você aguenta a pressão que eu vou entrar nesse código e nós vamos desmistificar algumas coisinhas aqui que estão na cabeça de vocês há um bom tempo já. O que diz aqui? Vou ler de novo. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas o de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Aqui está uma grande diferença entre o próspero e o pobre. Como assim, Renan? Agora você vai ver. O próspero, o coração dele sempre ele tende, quer dizer, ele sempre está inclinado, né? Aqui, ó, os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura. Quando ele fala os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, porque o coração do diligente está inclinado para a prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é crescimento. Fartura é o fruto da prosperidade, certo? Então o que acontece? O coração do diligente, a mente do diligente, o pensamento do diligente, ele está sempre direcionado para a fartura. Então o diligente, ele não aceita a pobreza. Entende? E aí, aqui diz assim: mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Todo o apressado, ele se importa somente com a necessidade, com a sua sobrevivência. Pega esse código, mano. Isso aqui é importante que eu vou falar para você hoje. Todo apressado se importa somente com a sobrevivência. Todo diligente, o seu coração está inclinado para a fartura. O que Salomão quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que o diligente, o que é diligência? Diligência é quem faz bem feito. Diligente é quem faz bem feito. Uma pessoa diligente, quando você entrega uma tarefa para ela, quando você entrega uma obrigação, quando você entrega para ela uma responsabilidade, ele faz aquilo com diligência. Ele faz aquilo com atenção, ele faz aquilo com zelo, ele cuida, ele faz aquilo com amor. Entende? Mas o apressado não, como nós vemos aqui. O apressado, ele busca somente a necessidade, ele faz só o básico. Ele faz o básico e faz mal feito. É por isso que o apressado nunca tem fartura. Porque o apressado, ele é um pobre de espírito. O apressado, ele é pobre porque ele é improdutivo. O diligente, ele produz com fartura. Entende? E o apressado, ele não produz com fartura. Por quê? Porque ele está pensando só na necessidade daquele momento. Desculpa, gente. Ele está
pensando somente na necessidade de fazer o básico, de fazer o que é necessário. Porém, o diligente não. O diligente ele entrega mais. O diligente ele se doa mais. O diligente ele é um Davi. Davi, o que Saul falou para Davi? Davi falou assim, eu quero que você traga 1000 prepúcios de filisteus. O que Davi fez? Davi trouxe 10.000. Por quê? Porque Davi ele era um homem que tinha um pensamento e a mente inclinada para a fartura. Quando davam para ele uma tarefa, ele fazia 2, 3. O pai de Davi falou para ele assim, vai lá levar queijo e comida para os seus irmãos na guerra. Davi voltou para casa como um homem exaltado pelo rei, porque além dele levar o queijo e a comida para os seus irmãos, ele ainda derrubou um gigante. Davi sempre fazia mais do que aquilo que lhe era pedido. Esse é o homem diligente. É por isso que o coração do homem diligente, o pensamento do homem diligente, ele está direcionado para a fartura. Por quê? A fartura e a prosperidade está diretamente ligada na sua mente, ao seu pensamento, à sua forma de ver o mundo, à sua forma de enxergar as coisas, à sua realidade. Não está direcionado às condições e às circunstâncias que a terra vive. A fartura e a prosperidade não está ligado ao país que você mora, não está ligado à cidade que você mora, não está ligado à família que você mora, não está ligado nem ao dinheiro que você tem. Porque se hoje você tem dinheiro e esse dinheiro não veio por causa do seu pensamento, ele veio por causa de alguma circunstância, esse dinheiro vai acabar. Mas o próspero, ele sem dinheiro ele é próspero, porque onde ele coloca a mão dele prospera. Tá entendendo isso aqui? Prospera em diversos sentidos. Prospera no emocional, prospera no espiritual, prospera no conjugal, prospera em tudo que ele colocar a mão. Tá entendendo isso aqui que eu estou te falando? Então a prosperidade na vida do homem que tem a sua mente voltada para a fartura, que ele é diligente, a prosperidade ela é natural. Porque o diligente, ele trabalha de forma natural. Tudo para ele é uma alegria fazer. Não é que ele não sente tristeza, não é nada disso. É porque ele entende exatamente qual é a recompensa que ele vai ter quando ele é diligente. Qual é a recompensa do diligente? A recompensa do diligente é a fartura. Qual que é a recompensa do necessitado? É a sobrevivência. O necessitado ele só sobrevive, o apressado ele só sobrevive. Por quê? Porque ele não coloca a sua mente na diligência. Você está no seu trabalho, o seu patrão fala para você, faça isso. Se você é diligente, você vai fazer aquilo e vai fazer aquilo e vai fazer o a mais. Se você não é diligente, você vai fazer somente aquilo que te pediram e ainda vai fazer mal feito e com má vontade. Esse é o legado do apressado. Viver sempre no meio de coisas mal feitas. Sempre o resultado dele é o resultado daquilo que ele faz mal feito. Mas o diligente não. O diligente é aquele cara que ele entra numa parábola que eu vou contar para você agora. Existiam 2 funcionários. E um funcionário nessa empresa, ele estava há pouco tempo na empresa e ele conseguiu ter vários cargos. O salário dele aumentou várias vezes e ele conseguiu subir vários cargos. E tinha um outro funcionário que já estava na empresa há muito tempo. Há muito tempo e ele não subia de cargo, ele não ganhava aumento. E um dia, esse que não ganhava aumento, ele chegou pro chefe dele e falou assim, olha cara, eu tô aqui há mais de 10 anos e eu não ganho um aumento, eu não ganho uma nova posição, eu não ganho nada. E eu queria saber por quê, o que está acontecendo, eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí o chefe fala para ele assim, olha, eu quero que você vá lá na outra cidade, eu quero que você saiba o que está acontecendo lá no território, porque parece que está tendo uma queimada de árvores lá, tal, no terreno da fábrica, eu quero saber o que está acontecendo. E aí ele falou assim, mas por quê? Você vai aumentar o meu salário se você fizer isso? Ele falou assim, vai lá, eu tô te dando essa tarefa. E aí o cara foi lá. Quando ele voltou, ele falou assim, olha, o que eu vi lá só foi que o pessoal está queimando mesmo realmente e nós temos que tomar alguma providência. E ele só falou isso pro chefe dele. Ele falou assim, então aguarda aqui um pouco. Aí ele chamou aquele rapaz que toda hora era promovido, que toda hora o salário dele aumentava, e falou para ele assim, olha, vem aqui que eu preciso falar com você. E aquele rapaz chegou. Quando aquele rapaz chegou, ele falou assim, olha, tá tendo alguma queimada, alguma coisa no nosso terreno aí das árvores e tal, eu quero que você vai lá ver pra mim. Ele foi. E aí quando ele voltou, ele perguntou pra ele assim, e aí, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, o que tá acontecendo é que algumas pessoas
foram lá e realmente queimaram árvores, mas eu já liguei para os bombeiros, eles já foram lá. Eu já fui atrás também de nós comprarmos novas mudas para colocar no lugar daquelas árvores. E eu também já sei quais foram as pessoas que causaram isso e já passei para a polícia já foi atrás e já foi tudo resolvido. Naquele momento ele olhou para o outro rapaz que não recebia promoção, não recebia aumento de salário e falou assim, tá vendo? Essa é a diferença. Eu pedi para ele fazer uma coisa e ele trouxe para mim o resultado, ele trouxe resolvido, ele trouxe todas as informações que eu nem pedi. E você, até o que eu pedi para você fazer, você ainda me trouxe pela metade. Essa é a diferença do dirigente. O dirigente, você pede para ele fazer para você uma pequena coisa e ele traz para você aquela pequena coisa bem resolvida e outras coisas que estavam envolvidas ali ele também resolve, sem que você peça para ele. Essa é a diferença do diligente e do cara que não é diligente. Por que você não sobe na tua empresa? Por que o seu cargo não aumenta? Por que o seu salário não aumenta? Será que você já se fez a pergunta se você está sendo diligente? Pega o código que eu vou te passar agora, mano. Trabalho é regra. Trabalho é regra. Trabalho é maldição. Que isso, Renan? Maldição é? Olha o que Deus falou para Adão. Agora você vai ter que plantar e colher com o suor do seu rosto. Deus falou da maldição que ele teve que cumprir depois que ele caiu do Éden. É assim? O trabalho é um sofrimento. O trabalho é uma maldição. Mas diligência é princípio. Pega esse código, mano. É por isso que eu falo para vocês que vocês têm que andar em princípio. Diligência é princípio. Trabalho é maldição. Trabalho é regra. Eu tenho que acordar cedo todo dia para trabalhar. Ai, que dor, tenho que pegar ônibus lotado. Ai, que dor, não sei o quê. Isso é dor. Trabalho é dor. Mas diligência não é dor. Diligência é princípio. O homem que anda em diligência, ele não olha para a dor do trabalho, ele não olha para a regra do trabalho, ele não olha para o peso do trabalho. Ele olha para a recompensa que ele vai ter se ele fizer bem feito. Entende? Essa é a diferença entre você e as pessoas da sua empresa que se destacam. Essa é a diferença das pessoas que estão na sua empresa e ganham um aumento de salário. Essa é a diferença daquele vizinho seu que todo ano troca de carro, que todo ano a casa dele fica melhor, que os filhos dele estudam na escola melhor que a sua. Essa é a diferença. Ele é dirigente e você não é dirigente, mano. Essa é a diferença. Ele faz por merecer e você não faz. Você tem que entender que aqui na Terra é lei de semeadura. Se você é diligente, você colhe coisas que muitas das vezes você nem plantou. Mas se você não é dirigente, você não alcança nada disso. Você vai viver sempre uma vida medíocre. E tem pessoa que tem medo dessa palavra medíocre. Tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo mesmo. A palavra medíocre quer dizer mediano. Não quer dizer que você é uma pessoa miserável não, tá? Tem que ter interpretação de texto também. E aí, às vezes eu uso a palavra medíocre aqui e as pessoas ficam tristes. Fica triste. Ai, me chamou de medíocre. Medíocre não é miserável. Medíocre é uma pessoa mediana, que vive uma vida mediana. Entendeu? Ele não sai dali, não é nem bom e nem ruim. Ele é aquele que Deus falou assim, olha, o morno eu não quero. Ou você é frio, ou você é quente. Eu não quero o morno, porque o morno eu vou vomitar. É isso mesmo, o morno ele não sai daquilo ali, ó. Nunca sai daquilo ali. Então entenda, de uma vez por todas. Renan, por que a minha vida não prospera? A sua vida não prospera porque você simplesmente não é uma pessoa diligente. Só isso. Se você fosse uma pessoa diligente, você prosperaria. Porque a prosperidade é natural na vida do diligente. Porque o diligente anda em princípio. Entende? Se o dirigente anda em princípio, você entrega mais, você serve mais, você faz mais do que aquilo que te pagaram, mais do que aquilo que te pediram, mais do que aquilo que te ordenaram fazer, entende? Esse é o diligente. Você quer ser um cara que se destaca no seu emprego? Faça mais do que te pagam para fazer. Pega esse código, mano. O problema é que você não faz nem aquilo que te pedem. Você não chega no horário certo, você só atrasa, tudo que o seu chefe te pede é aquela cara de bunda, toda hora tá bravo, acha que todo mundo te persegue. Para com essas neuroses na sua cabeça, cara. Ai, todo mundo me persegue. Ai, todo mundo aqui porque eu sou crente. O pessoal me persegue. Ninguém te persegue porque você é crente, não, mano. No Brasil todo mundo aceita os cristãos. Evangélico no Brasil hoje é a coisa mais comum do mundo. Entendeu? Para com esse negócio. Você tem que entender uma coisa. Essas coisas estão na sua cabeça. Isso aí é vitimismo seu. Isso aí é dodóizinho seu. Entendeu? Isso aí é coisa que você criou na sua cabeça das pessoas.
Você fica colocando rótulo nas pessoas para você poder jogar a sua falta de diligência, a sua falta de produtividade, a sua falta de responsabilidade, de compromisso com as coisas. Aí você fica procurando pessoa para você jogar as suas culpas, entendeu? Ah, eu não prospero aqui porque minha chefe me persegue. Para com isso, rapaz. José foi perseguido no Egito, jogado dentro de um calabouço. E de lá saiu governador, entende? José, todo lugar que ele pisava, ele governava. Você tem que governar em todo lugar que você pisar. Você tem que governar em todo lugar que você colocar a planta dos seus pés. Para de ficar colocando, ai, mas aquele chefe me persegue porque eu sou cristão. Para com isso aí, mano. Não te persegue porque você é cristão, não. Ele te persegue porque ele persegue qualquer pessoa. Só que você coloca na sua cabeça isso aí. Mas será que você está sendo diligente? Será que você está fazendo o que tem que ser feito? Será que você está dando o exemplo que tem que dar? Será que você está procurando fazer o que você tem que fazer de verdade? Ou não? Já parou para analisar isso? Se o problema realmente não está em você? E às vezes Deus colocou um chefe na sua vida ruim, um chefe que te persegue para te fazer crescer. Você tem que entender isso, cara. Você tem que entender. Pega o código que eu vou te passar aqui. Toda pessoa na sua vida que traz alguma coisa que você não tem, é porque você precisa aprender com aquela pessoa. Você tem que pegar as peças daquela pessoa. Entendeu? Você está entendendo? Você tem que entender uma coisa. Toda pessoa que entra na sua vida, que ela é diferente de você, que você se sente... Vou te falar uma coisa. As pessoas que você sente que elas te humilham, as pessoas que você sente que te humilha, as pessoas que você sente que te rejeita, as pessoas que você sente que te abandona, as pessoas que você sente que é soberbo, que acha que é mais do que você, essas pessoas você tem que pegar alguma coisa delas. Como assim, Renan? Sim, elas têm algum ensinamento para te dar que você não aprendeu ainda. Entende? Elas têm alguma coisa para te ensinar que você não aprendeu ainda de ninguém, que você não aprendeu do seu pai, que você não aprendeu da sua mãe, que você não aprendeu na sua escola, que você não aprendeu na sua vida. Você tem que entender uma coisa. Essas pessoas carregam ensinamentos que você precisa, ao invés de olhar para ela com raiva, com medo, com ódio, tal, essas pessoas têm alguma coisa que você não tem, que você tem que aprender com elas. Às vezes Deus coloca no teu caminho um chefe duro, um chefe que vai chamar a tua atenção. Por quê? Porque você é displicente. Você é uma pessoa passiva demais. Você é uma pessoa que muito avoada. Você é uma pessoa que esquece tudo. Você é uma pessoa que não tem responsabilidade com nada. Aí Deus prepara de você ter um chefe na sua vida carrasco. Por quê? Para você ficar mais agitado. Para você pegar o código com ele da produtividade. Para você aprender com ele como que você tem que ser um melhor profissional. Às vezes você é acostumado a só lidar com pessoas e Deus coloca no seu caminho um chefe que tem que lidar com resultados. Para quê? Para você também aprender a lidar com resultados. Você precisa entender as coisas. As pessoas que aparecem na nossa vida, todas elas aparecem para uma finalidade. Você tem que pegar uma peça. É como se você fosse um quebra-cabeça e aquela pessoa tem uma peça que você não tem. Entende? Vou falar uma coisa para vocês aqui interessante. O meu sogro, ele é um cara assim, ele é um MacGyver, ele faz qualquer coisa que você imaginar, ele faz, ele é um cara assim que ele tem uma visão de construção, de coisas da vida, de prática, de experiência muito top. Só que ele é uma pessoa sistemática, ele é muito rígido com as coisas dele. Ele é uma pessoa que ele é muito sistemático com as coisas dele e tal. E um dia eu tava observando o meu sogro nessa parte. Eu falei assim, cara, o que eu posso aprender com o meu sogro nessa parte? Eu descobri, o meu sogro, ele tem o princípio da mordomia nele. Meu sogro nem sabe disso. Se eu falar isso pra ele, talvez ele não vai entender nada do que eu tô falando aqui. Mas o meu sogro, ele tem o princípio da mordomia dele. Se você chegar às 5 horas da manhã na casa do meu sogro, ele tem os pés de manga dele lá, que faz sujeira no quintal, ele tem dinheiro para pagar uma pessoa para fazer aquilo para ele, mas ele não paga. Ele levanta cedo, ele pega o rastelo, ele limpa todo o quintal. Se você vê o meu sogro, todo dia os carros dele tá tudo limpo, tudo lavado. Se você entrar na casa do meu sogro, tudo é bem feitinho, tudo arrumado. Não tem uma lâmpada queimada, não tem nada. Tudo ele arruma, tudo ele cuida. Por quê? Isso é o princípio da mordomia, cara. Entende? E aí, se você é uma pessoa que não tem visão, você olha pra esse cara e fala assim, pô, que cara chato. Que cara que não suporta nada, não pode ver uma folha no chão que é chato, não pode ver um carro sujo que quer lavar, ou que cara não sei o que. Não é, velho. Ele tem o princípio da mordomia na cabeça dele. E o que acontece? Todas as pessoas que têm o princípio da mordomia são pessoas prósperas. Entendeu?
Toda pessoa que tem o princípio da mordomia na cabeça dele, ele não dá prejuízo nem para ele e nem prejuízo para os outros. É incrível isso. Por quê? Porque ele não quer ter prejuízo, mas também ele não dá prejuízo para ninguém. Se você aprende isso, você vai começar a carregar em você o que? O princípio da mordomia, que é um princípio que traz prosperidade para você. Porque você cuida das suas coisas, você zela das suas coisas e você zela das coisas dos outros. Você não tem prejuízo, você não quer dar prejuízo para os outros. Entende? Isso é o princípio da mordomia. E aí o que acontece? Um camarada desse, ele não... Tipo assim, vamos dar um exemplo. Pra você entender o que é o princípio da mordomia. O meu sogro, ele tem um terreno. Ele tem um terreno que é do lado da casa dele. Esse terreno não é dele, é de um cara. O que acontece? O cara pensava que meu sogro queria pegar o terreno dele, entendeu? Mas o que acontece? O que acontece? Esse cara pensava que meu sogro era um cara pilantra. Meu sogro é um cara extremamente honesto. Acho que é uma das pessoas mais honestas que eu já vi na minha vida. E aí o que acontece? Ele cuidava do terreno do cara, mano. O meu sogro o terreno do cara é grande, é um terreno bem grande mesmo. O meu sogro cortava o terreno, limpava o terreno, deixava tudo limpo, porque o meu sogro não suporta ver essas coisas. E aí o que o meu sogro acordou com ele? De deixar um galinheiro lá, porque meu sogro gosta de fazer essas coisas, de ter galinha, de plantar tal, mesmo que ele não precisa, mas ele adora, ele foi criado na roça assim, então ele gosta. E o que acontece? Ele tinha um galinheiro lá que ele cuidava as galinhas dele, e em troca, ele cuidava do terreno do cara. Tipo assim, o cara não pagava nada pra ele, mano. Ele cortava o terreno do cara, deixava o terreno do cara um brinco. E aí o cara pensou que meu sogro ia tomar o terreno dele. Ó, veja, meu sogro é um cara que em bens, meu sogro é milionário, pô, em bens. Entendeu? Meu sogro tem terreno, tem casa pra todo lado. Ele não precisa de nada de outra pessoa. E o cara pensava que que meu sogro ia pegar o terreno do cara. O que o cara fez? Proibiu meu sogro de entrar lá tudo. Mano, o terreno do cara é um matagal. Vocês têm que ver, gente, parece uma floresta. O cara não cuida. O que é isso? É falta de mordomia. Porque quando você tem o princípio da mordomia em você, você cuida do que é seu e cuida do que é dos outros. E quando alguém faz alguma coisa pra você, você sempre devolve para essa pessoa em dobro. Vamos dar um exemplo. Você quer ver o princípio da mordomia? Se você pedir um carro emprestado pra uma pessoa e a pessoa te emprestar, o cara que tem o princípio da mordomia dele, quando ele entregar o carro, ele entrega com o tanque cheio. Pegou o código. Agora, o cara que não tem o princípio da mordomia, ele não faz isso. Ele vai entregar o carro com 10 reais a mais de gasolina. Por quê? Porque ele não tem o princípio da mordomia instalado nele. Aí a Mírcia falou pra mim agora aí, mordomia é uma vida folgada, não. Mordomia é você ser mordomo. Mordomia vem de economia, da palavra economia, que é do grego, né? Que quer dizer zelar da casa. A palavra economia quer dizer administração de lar, tá ligado a isso? Quem é uma pessoa econômica é uma pessoa que administra a casa, que administra o lar. E mordomia vem disso, entendeu? O que acontece? A mordomia, ela é o que? É o dom de você administrar aquilo que não é seu. Pega o código. No exemplo que eu estou dando do meu sogro, ele pensa que ele está administrando tudo aquilo que é dele. Só que ele não sabe que tudo aquilo ali não é dele, tudo aquilo ali é de Deus. Entende? Quando você tem o princípio da mordomia instalado em você, você entende que nada que está nessa terra é seu, que tudo é de Deus. Como eu falei na live lá que eu fiz com os meninos, o princípio da mordomia é você entender que Deus é o Batman e você é o que? O mordomo. Você cuida das coisas, você é o Alfred, entendeu? Você cuida das coisas de Deus. Por quê? Porque tudo que você tem aqui na terra não é seu. O dia que você morrer não é seu, entendeu? Você tem que entender uma coisa. Qual é o princípio da mordomia? Você cuida de tudo como se fosse seu, mas entende que não é seu. Pegou o código? Você cuida de tudo como se fosse seu, mas você entende que não é seu. Vamos dar um exemplo. O dia que meu sogro morrer, ele cuidou de tudo como se fosse dele. Cuidou de tudo como se fosse dele. Os carros dele vai estar tudo top, a casa dele vai estar top, tudo que ele está top. O dia que ele morrer vai ficar para quem? Vai ficar para os filhos dele. Se os filhos dele tiverem o princípio da mordomia, os filhos dele vão entender o quê? Que tudo que o pai dele deixou para eles não era do pai deles e nem deles. E que vai ficar para os filhos dele. Entendeu? O que vai acontecer? Vai ficar assim, no final vai ser de quem? No final vai ser de Deus. Esse aqui é o princípio, mano. Você tem que entender. O princípio da mordomia é um princípio de diligência. É você cuidar daquilo como se fosse teu, mas não é teu. É igual na sua empresa. Quando o cara é diligente, quando o cara é mordomo, ele cuida da empresa como se fosse dele. É por isso que ele prospera.
Entendeu? Quando você entende o princípio da mordomia, você prospera na empresa, você prospera na sua casa, você prospera na sua família, você prospera em todo lugar. Porque você cuida de tudo como se fosse teu, mas não é seu. Os seus filhos, você cuida como se eles fossem seus, mas eles não são seus, eu queria te dizer isso. Os seus filhos não são seus. Os seus filhos, os filhos dos cristãos, eles são apóstolos enviados. Os pais, eles fazem dos seus filhos discípulos e dos seus filhos, eles enviam os seus filhos. Para o quê? Para dar andamento no projeto do reino. Você está entendendo? Porque os seus filhos não são seus. Aquela frase que as pessoas falam, nós criamos filhos para o mundo. Nós cristãos não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para serem agentes e discípulos do reino. Essa é a nossa função na terra. Entende? Então todo mordomo cuida daquilo que não é seu como se fosse seu. E ele zela de tudo aquilo, como se fosse dele. E qual é o bizu do princípio da mordomia? O princípio da mordomia é o quê? É que por você saber que aquilo não é seu, o dia que Deus pedir aquilo para você, você dá sem dó. Pega esse código, mano. Você quer ver se o cara tem o princípio da mordomia? Não é se ele é rico, é se quando Deus pede para ele, ele entrega. Pegou o código? Aquele jovem rico que Jesus foi falar com ele, quer dizer, que foi falar com Jesus, o que ele fala para Jesus? Olha, eu já guardo toda a lei, eu já faço tudo que é certo, eu entrego o meu dinheiro, eu ajudo os pobres, eu guardo os mandamentos, eu guardo as doutrinas, tal, eu já sou top. Ele quis dizer para Jesus assim, olha, eu ando nos princípios, mas aí Jesus foi e deu um horiúg nele na hora, né? O que Jesus falou para ele? Ele falou assim, beleza então faz o seguinte, pega toda essa riqueza que você tem, pega tudo que você tem, entrega tudo para os pobres e me segue. Na hora que ele falou aquilo, o cara deu um pulo para trás e o cara falou assim, não, isso aí eu não posso. Por quê? Ele não tinha o princípio da mordomia nele, sacou? Era tudo da boca para fora. Porque quem tem o princípio da mordomia instalado nele, quando Deus pede para ele, ele entrega na hora. Ele entrega tudo. Se Deus fala assim, eu quero sua casa agora, ele dá, porque ele sabe que aquela casa não é dele, aquela casa é de Deus. E da mesma forma que Deus deu para ele uma casa, Deus pode dar outra. Ele só está administrando. Então o que acontece? Ele vai e entrega. Você pegou esse código? Quem tem o princípio da mordomia não tem amor às coisas, porque ele sabe que essas coisas não é dele. Quem tem princípio da mordomia não tem amor a nada, porque ele sabe que tudo que está aqui na terra não é dele. Entende? Então você precisa compreender esse princípio da mordomia, porque esse princípio ele faz toda a diferença na forma como você vai trabalhar, na forma como você vai se portar, na forma como você vai cuidar da sua vida, como você vai cuidar das suas coisas, como você vai cuidar dos seus carros. E aí voltando na questão de pegar a peça. Quando eu comecei a prestar atenção nessas coisas que o meu sogro faz, nessa mordomia que ele tem, né, de cuidar das coisas, eu percebi o quanto eu não era mordomo. Eu falei, cara, como que eu sou um cara desleixado? Como que eu sou um cara que não cuido das minhas coisas? Como que eu sou um cara que não cuido daquilo que Deus me deu para cuidar? Daquilo que eu tenho para administrar? E aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu tenho que pegar essa peça do meu sogro. Para você ter uma ideia, quando eu casei com a minha esposa 9 anos atrás, eu não sabia instalar um chuveiro direito. Eu não sabia mexer com nada, tipo assim, troca uma fechadura, troca uma tomada. Eu não sabia mexer com essas coisas, não sabia fazer nada. Por quê? Porque quem não tem o princípio da mordomia dele, ele não se importa em cuidar de nada. Cai uma fechadura da casa dele, fica 10 anos ali a mulher dele falando pra ele assim, troca a fechadura, troca a fechadura, troca a fechadura, ele nunca troca. Entende? Esses caras que a mulher tem que ficar pedindo pra ele 10 anos, 6 meses, entendeu? Pra ele poder pintar alguma coisa, trocar uma lâmpada, fazer um ajuste na casa, lavar um carro, coisa desse tipo. Esse cara, ele não tem o princípio da mordomia, entendeu? E aí quando eu vi isso no meu sogro, o que eu falei? Cara, eu preciso aprender a ser assim. Eu preciso aprender a ter esse princípio em mim. Por quê? O cara que tem esse princípio, ele prospera, mano. Tudo que tá na vida dele prospera, entende? Porque ele cuida das coisas. E quando ele cuida das coisas, as coisas dele não se estragam, não se esvaem. Entendeu? Elas permanecem. E aí você tem o quê? Quando você... Deixa eu te falar uma coisa. O que acontece? Você já vai para a questão financeira. Você tem que entender uma coisa. Quando você cuida das coisas, você tem uma economia.
Você está administrando. Quando você cuida do seu carro, você tem economia. Quando você cuida da sua casa, você tem economia. Porque quando você cuida do seu carro, você prevê, o que acontece? Você está prevenindo de um problema muito maior. Quando você... o que acontece? Quando você cuida de um bem que você tem, você está sendo econômico. Entende? Porque quando você deixa o seu carro se despedaçar, o dia que você for arrumar aquele carro, o dinheiro que você ia gastar, se você ia gastar 100, 200 reais numa manutenção preventiva, agora você vai gastar 2, 3 mil. Por quê? Porque você não foi um cara mordomo. Você não teve o princípio da mordomia dentro de você. E aí o que aconteceu? Agora você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que gastar muito dinheiro. E aí o que acontece? Esse dinheiro você poderia estar usando para outra coisa. E aí o que acontece? Você deixa de ter prosperidade. Pegou? Renan, você já escreveu livro sobre esses assuntos? Cara, eu vou escrever, Gabriel. Eu vou escrever, porque não é o momento ainda, mas eu já tenho 2 livros já no meu coração, com os temas e tudo já definido. É porque ainda não é o momento, mas vai acontecer e eu tenho fé que um dia vocês vão me ver entre os best-sellers do Brasil. Pelo menos 1 semana, 2 semanas aí na Veja lá, como os mais vendidos. Tá certo? Então o que acontece? Você precisa compreender de uma vez por todas o quão bom é você ser uma pessoa que tem instalado em você o princípio da mordomia. É um princípio difícil de instalar. Por quê? Eu vou te falar. Porque envolve atitude, ação. E aí nem todo mundo quer se movimentar, nem todo mundo quer sair do lugar. A preguiça, ela é instalada na cabeça do povo. Entendeu? Então, como o livro de Provérbios é um livro de princípios, o que Salomão fala? Salomão fala assim, o que ele fala? Ele fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por que ele fala isso? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque a formiga, ela não tem preguiça, mano. A formiga, ela trabalha direto, entende? E tem mais um detalhe ainda. A formiga, ela trabalha num tempo em que ela poderia estar desfrutando, entendendo? Ela poderia estar desfrutando, porque a formiga trabalha no verão. E verão é o quê? Verão é tempo de férias. Verão é tempo de desfrute, não é assim? E quando Salomão fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ele está dizendo assim, mano, você está pensando que é para você desfrutar, mas agora é tempo de trabalhar. Porque quando chegar o inverno, a coisa vai arrepiar e você precisa estar preparado. Então é isso que Salomão está dizendo, tá bom? Salomão está dizendo isso aí. Como Provérbios quando o Provérbios ele é um livro doido para chegar dia 5 logo. Ah, por causa do curso, né, Will? Como Provérbios é um livro de princípios, você não vai ver Salomão falar assim, vai trabalhar, vagabundo. Você nunca vai ver Salomão falar isso aqui, vai trabalhar, vagabundo. Você nunca vai ver Salomão falar assim, ó, se você não trabalhar, você vai perder a vida eterna. Nunca vai ver Salomão falar isso. Salomão ele fala por princípios. Olha como ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha o que ele fala, o diligente terá fartura. Entendeu? Salomão ele não repreende na regra, ele não te coloca numa cadeia. Ele joga em você o princípio, porque o princípio ele é mais profundo. Ele vai onde? Na deep water da sua cabeça. Ele vai no fundo da sua mente. Entende? Você precisa compreender isso aqui. Gente, vocês precisam se esforçar para ter um pouco de interpretação das coisas. E agora eu vou falar por que eu estou falando isso aqui. Por que eu vou entrar nesse assunto agora aqui? Ontem eu fiz um post. Depois se vocês quiserem ver, tem um post aí no meu Instagram, no feed, chamado assim. Eu coloquei a foto de um mundo, do universo, da Terra, e escrevi assim, ame o mundo. Cara, vocês têm que ver o tanto de direct que veio pra mim. Das pessoas dizendo assim, mas a palavra de Deus não diz que nós não podemos amar ao mundo? Olha, mas a palavra de Deus não diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus? Um monte de gente vindo mandar escrever isso pra mim. Cara, vocês têm que ter interpretação de texto. Vocês precisam entender, ter o hábito de interpretar texto. Renan, como que eu tenho o hábito de interpretar texto? Lendo. Você precisa ler mais. Porque eu fiz um texto enorme lá, entendeu? E lá no texto, se você ler o texto, se você não ler até o final a última frase, se você não ler até a última frase, você vai acreditar realmente que ali eu estou falando do mundo. Mas quando você lê o texto até o final, você vai ver que eu não estou falando do mundo. Eu estou falando de nós, eu estou falando de você. A última frase do texto é assim,
vai conhecer o mundo, esse mundo que é você, este mundo que está dentro de você. Entendeu? Então, um monte de gente perguntando para mim, mas irmão, não está escrito que nós não temos que amar o mundo? Realmente está escrito, é verdade, nós não temos que amar o mundo. Mas ali no texto que eu escrevi, eu não estou falando do mundo. Eu estou falando de você. Eu estou falando do mundo que é você. Você é um mundo. Você é um mundo. Pegou isso aqui? E se você é um mundo, você tem uma realidade. O que eu estou dizendo ali é que você é um mundo que dentro de você tem todas as habilidades, dentro de você tem tudo que você precisa para vencer. Entendeu? Então o que que acontece? Renan, qual é a dica? Mano, a dica é o que eu falo pro meu filho sempre. Quando você for fazer uma prova, filho, você tem que ler a pergunta 3 vezes. Por quê? Se você não ler a pergunta 3 vezes, você não consegue interpretar. As respostas estão todas na pergunta. Entende? E as respostas estão todas no texto. Cara, você não pode ser uma pessoa medíocre a ponto de ler um texto de 10 linhas e não conseguir interpretar esse texto. Me desculpa. Mas se você está com essa dificuldade, você precisa ler um pouco mais. Porque se você tem dificuldade de interpretar texto, você vai ter dificuldade de interpretar diversas coisas na sua vida. Entende, gente? Não é você virar um escritor. Não é você virar um cara que vai, enfim, um filósofo. Não é isso que eu estou te falando. Mas você tem que ter, pelo menos, o básico de interpretação de texto. Senão você não consegue interpretar nem o Salmo 23. Você não consegue interpretar um texto simples, como você lê tipo um texto simples como evangelhos, que são simples de interpretar, você nunca vai conseguir interpretar mesmo. Por quê? Porque você tem dificuldade de interpretação de texto. Renan, o que eu faço para isso? É simples. Tira a bunda da cadeira, vai na livraria, compra um livro e lê, mano. Lê pelo menos um livro por mês, um livro a cada 2 meses. Entendeu? Você não tem o hábito de ler, o que você faz? Coloca uma meta na sua vida. Compra um livro e coloca, eu vou ler 1 página por dia. E começa a ler 1 página por dia. Já vai fazer total diferença para você que não lê nada. Ou se você não quer ir na livraria comprar um livro, lê a Bíblia então, lê 1 página por dia, lê um capítulo por dia. Entende? Por quê? Porque se você não consegue interpretar o que eu escrevo, você nunca vai entender o que eu falo. Se você não consegue interpretar o que eu escrevo, não consegue interpretar o que eu falo, você sempre vai se sentir uma pessoa a menos. Entende? E aí o que vai acontecer? Eu tenho que te dar um recado. A vida, ela não vai esperar você interpretar ela para você prosperar não, querido. A vida não vai esperar você interpretar o que você tem que fazer na sua vida, não, para você prosperar, para você crescer, para você perceber a felicidade, não. A vida vai continuar rodando, o mundo vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo, e aí o que vai acontecer? Você vai se perder em diversas coisas, entende? Então, você precisa ter um pouco mais de interpretação de texto. Por quê? A interpretação de texto vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença na sua vida. Às vezes irmãos vêm falar uma coisa pra mim, cara, que tipo assim, eu fico chocado porque o cara não consegue interpretar o texto. Ontem uma irmã mandou pra mim no meu inbox, porque alguém me perguntou aí, Renan, se alguém pecar depois que batizar, a pessoa continua salvo? Eu falei, mano, Deus já te perdoou até os pecados que você ainda vai cometer, Deus já perdoou? E aí o que a pessoa escreveu pra mim? Ela falou assim, aí eu falei assim, o único pecado que não tem perdão é blasfêmia. Aí ela falou pra mim assim, irmão, mas o pai mora no filho, o filho mora no Espírito Santo, e eles são um só. Então se o pai perdoa e o filho perdoa, o Espírito Santo vai perdoar também. Aí eu falei, gente do céu, que interpretação é essa? De onde a pessoa tirou isso? E tem coisas que é simplesmente o texto literal. Você não tem nem que interpretar. Jesus falou assim, não há perdão para quem blasfemar, nesse século e nem no século vindouro. Tipo assim, qual é a dificuldade de interpretar isso? Qual é a dificuldade de interpretar isso? Está escrito lá, Jesus falou assim, o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfêmia. Não há pecado para quem pecar nesse século agora e nem no século vindouro. Eu te pergunto, qual a dificuldade de interpretar isso? O problema é que você não consegue acreditar naquilo que você está lendo. Se você leu e está escrito daquele jeito, aceita. Simples assim e ponto. Entende? Agora você fica procurando da cabeça dos outros uma coisa que você já interpretou. Você não interpretou? Está interpretado. É isso que você tem que entender. Você tem que ter firmeza nas coisas que você interpreta. Senão, você sempre vai viver pela opinião dos outros, mano. Você sempre vai viver por aquilo que as pessoas acham. Entende?
Aqui no meu Instagram, qualquer lugar, qualquer conversa que a pessoa vir conversar comigo, eu não discuto mais sobre Bíblia, sobre nada. Mas se uma pessoa chegar para mim e falar assim, Renan, uma pessoa perde salvação? Eu vou falar não. Aí ele vai me trazer um monte de argumento que perde. Eu vou falar assim, cara, você pode trazer para mim tudo o que você quiser na sua vida, tudo que você aprendeu, do que fulano falou, do que o Papa falou, do que o líder da sua igreja falou, do que o presidente da sua igreja falou. Crente não perde salvação. E ponto. Por quê, Renan? Porque é o que eu interpreto. Eu interpretei assim. E eu já estudei sobre isso milhares e milhares de vezes. E eu já vi que é impossível o crente perder a salvação. O cara que foi salvo não perde salvação nunca mais. Então, tipo assim, eu tenho convicção disso aqui, mano. Acabou, não adianta você querer vir me convencer. Não adianta você vir falar comigo. Ah, Renan, que você é absoluto, que você é soberbo. Não, é que eu interpretei dessa forma. É um assunto que pra mim não tem mais margem de discussão. Entende? Por quê? Porque eu entendo assim. E isso faz parte da minha convicção. Faz parte do que eu ensino. Agora, se você tem dúvida das coisas que você interpreta, realmente você tem que buscar outras pessoas. Mas há coisas que não tem dúvida, mano. Há coisas que não tem dúvidas. Tipo assim, quando você vê Jesus falar, todas as coisas que Jesus fala não tem dúvida. Pega esse código que eu vou te falar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode... Olha, o que eu vou falar aqui é muito pesado, mas entenda uma coisa. Você pode ter dúvida no que Paulo falou, você pode ter dúvida no que Pedro falou, você pode ter dúvida no que Tiago falou, você pode ter dúvida nas epístolas, você pode ter dúvida em qualquer livro da Bíblia. Mas quando você vê Jesus falar, não tenha dúvida. Mano, se Jesus falou que o único pecado que leva para o inferno é blasfêmia, e que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia, por que você fica perguntando se outro pecado não tem perdão? Não faz sentido. Também, não faz sentido. Você tem que entender isso. Quando Jesus fala, está falado. Entende? Quando Jesus falou, está falado. Não tem que discutir daquilo, mano. As pessoas elas ficam pegando comparações de outras coisas e esquecem o que Jesus falou. Esquece o que Jesus fez. Esquece o que ele falou. Entendeu? Quando eu falo, ó, minha sogra mandou ela mandou um verso aí agora. Ó. O Senhor Jesus disse que nenhum dos que o Pai me deu se perdeu. Pronto. Acabou. E olha que interessante desse verso, que vocês vão chocar agora. O interessante desse verso é o seguinte. Quando Jesus diz isso na oração dele, que ele fala, Pai, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Você sabe o que Jesus está falando aí? Jesus está falando assim, presta atenção. Imagine que eu sou teu pai. Imagine que eu sou teu pai. E eu te dou um presente, certo? Eu te dou um presente. Chego para você e falo assim, ó, te dou um presente. Eu te pergunto, de quem que é a responsabilidade de cuidar desse presente? De quem é a responsabilidade de cuidar desse presente? De quem recebe o presente. Não é assim? Você tem um filho, de quem que é a responsabilidade de cuidar desse filho? Minha ou sua que é pai? Não é sua que é pai? A responsabilidade de cuidar é de quem ganhou. Olha o que Jesus fala. Pai, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Mano, a responsabilidade da salvação não é sua, não. A responsabilidade da salvação é de Cristo. Você não tem condições de carregar a responsabilidade da salvação nas suas costas. Por quê? Porque você é fraco, você não tem condição. Entende? Isso aqui que eu falei é muito pesado, você vai ficar com esse negócio na cabeça talvez uns meses aí. Mas você tem que entender que a responsabilidade da sua salvação não é sua, é de Cristo. E a responsabilidade dele, ele adquiriu na cruz. Você não teria condições de adquirir essa responsabilidade. É ele que se responsabilizou pela sua salvação. Entende? É que você confunde muita coisa. Então o que Cristo falou está falado. Você pode ter dúvida do que muita gente falou. Mas quando você tiver dúvida de alguma coisa, vai no que Cristo falou, mano. Ah, eu tenho dúvida da vida eterna. O que Cristo falou sobre isso aqui? Cristo falou isso. Ah, eu tenho dúvida se Cristo perdoa o adultério. O que Cristo fez com Maria Madalena? Perdoou. Então tá perdoado, mano. Por que você me perguntou a coisa que tá falada? Ah, mas é que fulano adulterou uma vez. Maria Madalena tinha 9 maridos, 7 maridos. Maria tinha 7 maridos. Ela adulterou 7 vezes. E ele perdoou ela. Aí você vem e me faz uma pergunta, adultério tem perdão? O que Jesus falou? Você tá entendendo? Você tem que entender o que Jesus falou, mano. Toda vez que você tiver uma dúvida, vai no que Jesus falou. E não só no que ele falou com palavras, mas no que ele falou com gestos, que é o mais importante ainda. O que Jesus falou com as suas demonstrações é muito mais importante. Muito mais importante.
Vamos dar um exemplo aqui. Se você é criado numa igreja, que essa igreja acredita que só ela salva, aí você vai se perguntar assim, eu posso andar com pessoa de outra igreja? Será que outra igreja vai ser salva? O que Jesus falou? O que é que Jesus falou? Jesus falou assim que todos aqueles que não são contra nós, são por nós. Ué? Você tá entendendo, mano? Você pegou isso aqui? O que Jesus falou? Se Jesus falou, tá falado. Você não tem que ficar questionando. Mano. É isso que você tem que fazer. Entendeu? Para de questionar as coisas que Jesus falou. Ele falou, tá falado. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender coisas simples que Jesus já falou. Entendeu? Sobre o homicídio que matou uma pessoa. Não entendi. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Olha o que Jesus falou. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Presta atenção na lógica. Aí alguém escreveu assim, mas não peques mais. A pergunta que eu te falo para você que escreveu não peques mais, qual foi o último dia que você não pecou? Porque eu acredito que hoje você já pecou, tá? Mas qual foi? Se você falar para mim qual foi o último dia que você não pecou, ou se na sua Bíblia não tem aquela passagem que João diz assim, se eu disser que eu não tenho pecado, faço de Cristo mentiroso, se na tua Bíblia não tiver essa passagem aí, beleza, mas na minha tem. Então não adianta, vai não peques mais, isso não existe, vai não peques mais. Todo mundo vai pecar todos os dias. Entendeu? Você sabe por que Jesus falou aquilo? Vai, não peques mais. Falou para ela assim, ó, vaza daqui, mulher. Porque se você cometer esse pecado de novo e eu não estiver aqui, esses homens vão te apedrejar, porque eu estou aqui. Por isso que eles não te apedrejaram. Foi isso que Jesus quis dizer para ela. Tá entendendo? Cara, olha o que Jesus fez. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus, ele fala assim, todo aquele que me negar diante do meu Pai, eu o negarei diante de Deus. Olha o que Jesus falou. Jesus falou, todo aquele que me negar diante do meu Pai, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Olha, entendeu? Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Aí, de repente, perguntam para Pedro, você conhece Jesus? Pedro fala, não. Você conhece? Não. Você conhece? Não. Jesus falou, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Jesus negou Pedro diante do pai dele? Negou ou não negou? Jesus negou Pedro diante do pai dele? Não, não negou. Você sabe por quê? Você não tem ideia do tamanho da misericórdia que Jesus tem por mim e por você, meu querido. A palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus está acima dele, né? Está acima do seu nome, está acima dele. Mas eu te digo uma coisa, cara, Jesus falou que iria negar aquele que o negasse diante dos homens. Por que então que Jesus não negou Pedro diante de Deus? Por que então que Jesus não deixou Pedro para lá, já que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque a misericórdia de Deus excede o seu entendimento e o meu entendimento. E nós nunca vamos conseguir colocar a misericórdia de Deus dentro das caixinhas de sapato que estão na nossa cabeça. Você é medíocre, eu sou medíocre. E nós, como pessoas que somos medíocres, temos pensamentos medíocres egoístas e pensamentos que são pensamentos que nós só protegemos a nós mesmos e achamos que os pecados dos nossos irmãos são maiores do que o nosso. Entende? Então você tem que entender uma coisa, meu querido. O seu pensamento nunca vai alcançar e nunca vai entender o que Jesus pode fazer por você e que pode fazer por mim. Tá bem? Você está dizendo que podemos cometer adultério e que sempre teremos perdão? Vai lá, tenta a sorte. Vamos ver o que vai acontecer com você. Todo o pecado que você cometer, se você for salvo, já está perdoado. Mas as consequências aqui na terra você vai pagar. Se você for casado, sua mulher vai te largar, seu filho vai te desonrar, sua igreja vai tirar sua liberdade. Você vai passar o terror na terra. Se você quiser testar, pode testar. Adultera hoje, aí você fala pra nós amanhã qual vai ser o resultado. Beleza? Tamo junto, mano. Tira um print aí. Me marca. Nós estamos com 89 pessoas. Comenta. Fiz vários posts lá. Comenta. Tamo junto.